Fazendeiro tocante oferece último pão à estranha e descobre milagre transformador no rancho. Miguel sempre teve um sorriso fácil. Mesmo com a seca castigando sua fazenda, ele acordava ao amanhecer com um brilho no olhar, pronto para enfrentar o dia. Mas naquela manhã, ao olhar para o céu azul e sem nuvens, ele sentiu seu coração apertar. O solo já não tinha mais como fornecer sustento para sua esposa e seus 2 pequenos filhos. Cada refeição em casa estava cheia de incertezas, assim como cada dia que passava. A fazenda, que já fora símbolo de prosperidade, agora só refletia a luta constante e as esperanças despedaçadas. Foi então que na porta de casa apareceu Dona Lúcia. O aspecto cansado e os olhos profundos da mulher traziam histórias de vida que pareciam mais antigas que a própria terra. Miguel prontamente a recebeu, mesmo com seu estômago roncando de fome, lembrando-se da sua avó que sempre dizia: "O pão compartilhado é alimento para a alma." Com um gesto simples, ele ofereceu o último pão que tinha em sua mesa. "Se não for para dividir, de que adianta?" pensou ele, enquanto a mulher aceitava o presente com um sorriso que iluminou seu rosto desgastado. A gratidão de Dona Lúcia não era só por aquele pedaço de pão. Ela viu algo em Miguel que muitos na comunidade já haviam esquecido: a generosidade genuína. Enquanto os 2 conversavam, Miguel começou a se sentir leve, como se aquela breve interação pudesse trazer um sopro de esperança em meio ao desespero diário. Dona Lúcia, com seu jeito calmo e sábio, começou a compartilhar conhecimentos sobre ervas medicinais e técnicas antigas de cultivo. Cada palavra dela parecia trazer uma nova perspectiva, um novo horizonte que despertou uma chama adormecida em Miguel. Contudo, a vida do fazendeiro logo se tornaria uma montanha-russa de emoções. Os vizinhos, temerosos e conservadores, murmuravam sobre a chegada da estranha. Miguel escutou os comentários murmurados à distância, sentindo uma pressão crescente. "Você está com ela, Miguel?" "Não confie na Dona Lúcia, isso não é tradição." A ansiedade começou a corroer sua determinação, enquanto ele ponderava se deveria continuar a apoiar aquela mulher que em tão pouco tempo se tornara uma amiga. Uma noite, com o vento forte soprando pela fazenda, Miguel enfrentou um dilema visceral. Deveria então seguir a voz da tradição ou confiar na intuição que lhe dizia que Dona Lúcia poderia ser a chave para reverter a seca? Seus pensamentos eram como uma tempestade. Ele sentiu seu coração disparar e seu estômago revirar. Os vizinhos estavam se reunindo para discutir o futuro da mulher que dera a ele uma luz na escuridão. E em meio ao desespero, uma ideia cresceu em sua mente. E se ele unisse a comunidade em torno dessa nova sabedoria? "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar." Naquela mesma noite, Miguel tomou coragem e convocou uma reunião com todos os vizinhos. No ar havia uma tensão palpável, enquanto os que estavam presentes trocavam olhares desconfiados. Mas ao ouvir Dona Lúcia compartilhar seu conhecimento e práticas ancestrais, algo mágico aconteceu. Todos começaram a perceber a sabedoria que a mulher trazia. E como um milagre, o solo seco pareceu vibrar, dando sinais de que a vida poderia voltar a brotar ali. As esperanças despertadas pela fé coletiva animaram os corações e trouxeram um sopro de novidade a todos presentes. Mas a alegria durou pouco. O preconceito ainda estava presente, pairando como uma nuvem carregada. Miguel se viu em uma encruzilhada, e um novo dilema começou a se formar. Conseguirá sua comunidade abrir mão do medo e aceitar o que Dona Lúcia representava? A resposta ainda estava no ar,
junto com a esperança que agora iluminava a fazenda. O futuro de Miguel, da fazenda, e de Dona Lúcia aguardava por um desfecho, mas o que aconteceria a seguir estava prestes a ser revelado. Quando a manhã chegou, Miguel sentiu o sol quente aquecer seu rosto, mas a ansiedade dentro de seus peitos deixava a sensação de frio. Ele olhou para a fazenda, antes próspera, que agora, com a seca, se tornara um deserto ressequido e amarelado. Com um suspiro profundo, decidiu que não se deixaria abater. Precisava fazer com que seus vizinhos vissem o que ele já começava a perceber. Dona Lúcia tinha o poder de transformar suas vidas. Durante o café da manhã, Miguel observou a esposa, Ana, com olhos preocupados. Ela preparava um mingau simples para as crianças, que ainda dormiam. "Você teve notícias da Dona Lúcia?" perguntou Ana, quebrando o silêncio. Miguel não sabia como explicar. A mulher que trouxera esperança também despertara desconfiança. "Ela é diferente, Ana. Tem um conhecimento que poderia nos ajudar." Ele hesitou, sabendo que a mulher ao seu lado sempre fora cética com relação ao novo. Ana olhou pela janela, seu espírito balançando entre o medo do desconhecido e o desejo de um milagre. "Miguel, você deve ter cuidado. O povo está falando. Eles não gostam dela. E a pressão vai aumentar." Mas Miguel não podia se deixar levar pelo medo. Decidido, ele saiu de casa. As palavras de outros poderiam cortar, mas ele precisava plantar uma semente de esperança. A reunião da noite passada despertara algo em sua alma, e agora ele estava determinado a fazer o mesmo com a comunidade. Reuniu coragem e foi até a cidade. Ao chegar à praça central, viu os vizinhos discutindo em pequenos grupos, olhares fechados e sussurros apressados. Quando ele se aproximou, as conversas diminuíram. Miguel sentiu um peso, um frio na barriga. "Pessoal, precisamos conversar. A Dona Lúcia pode nos ajudar", disse ele, sua voz firme. Um silêncio constrangedor pairou no ar. Um homem mais velho, conhecido por todos como Seu Jorge, fez uma expressão de reprovação. "Você se esqueceu do que aconteceu com sua fazenda, Miguel? Estranhas como ela trazem azar. Não podemos confiar em alguém que não conhecemos." "Mas e se ela for a resposta que precisamos?" respondeu Miguel, o coração acelerado. "Vamos perder a chance de mudar tudo isso por causa de uma tradição que não nos serve mais?" Surgiu um murmúrio. Alguns pareciam pensar, outros trocavam olhares céticos. Foi então que Dona Lúcia apareceu, calma como sempre, e a conversa tensa começou a mudar. Com suas palavras suaves, ela começou a falar sobre como a terra poderia se recuperar, como um deserto poderia florescer se apenas deixássemos de lado nossas desconfianças e abríssemos nossos corações para o novo. Miguel observava a transformação visível nos rostos daquelas pessoas. A esperança lentamente começava a brotar entre os presentes. Mas ao mesmo tempo em que a emoção crescia, a sombra da dúvida ainda pairava. O passado pesava nas costas da comunidade como um fardo, e as vozes de advertência ainda ecoavam. Quando a reunião terminou, embora alguns tivessem se mostrado receptivos, outros saíram com olhares de desgosto. Miguel sentiu seu coração pesado. A batalha não estava vencida. O sol estava se pondo, tingindo o céu de um laranja vibrante, mas dentro dele uma dúvida consumia. Será que a mudança realmente era possível? Aquilo não era apenas sobre uma mulher ou sobre uma nova técnica. Era uma luta contra o medo e um esforço para reunir a comunidade em torno de um sonho compartilhado. E enquanto ele caminhava de volta para casa, Miguel percebeu que o maior desafio ainda estava por vir. A resistência contra aquilo que era novo poderia acabar com tudo antes mesmo de começar. O que poderia levar os vizinhos a se unirem em um só coração? E se tudo isso se tornasse ainda mais complicado quando um segredo de Dona Lúcia fosse revelado? Quando Miguel chegou em casa, a atmosfera parecia pesada. Ana ainda estava na cozinha, misturando o mingau. O cheiro doce se espalhava pelo ar, mas ele não conseguia aproveitar o aroma. Sentou-se à mesa e a observou.
a esperança se esvaindo como areia entre os dedos. "O que você está pensando?" perguntou Ana, notando a feição tensa dele. "Sobre a reunião", respondeu Miguel hesitante. "Acho que alguns estão começando a acreditar, mas ainda há muitos que se opõem. Seu Jorge levantou questões válidas. E se Dona Lúcia realmente não for o que parece?" Ana uniu as sobrancelhas, a preocupação nublando seu olhar. "A dúvida faz parte, Miguel. Somos todos humanos, mas a verdadeira questão é: o que fazemos com isso?" Ele fechou os olhos, sentindo o peso da responsabilidade. "Eu não posso desistir. Por minha família, por nossos vizinhos, precisamos fazer algo mais do que falar." Naquela noite, após colocar as crianças para dormir, Miguel decidiu enfrentar seus medos. Ele anotou num caderno as propostas que Dona Lúcia havia trazido e planejou uma nova reunião, mas desta vez em sua própria fazenda. A ideia de mais pessoas reunidas em sua casa era tanto animadora quanto aterradora. O que diria seu Jorge? E os outros? No dia seguinte ele acordou cedo, determinado. O sol ainda estava tímido no horizonte, mas sua energia o preenchia. Depois do café, ele saiu para convocar os vizinhos, chamando-os a participar do encontro. Ao longo do dia, conseguiu reunir um bom número de pessoas. A expectativa pairava no ar, mas também a desconfiança. Ao cair da noite, as estrelas começavam a brilhar no céu, e Miguel, nervoso, preparava-se para abrir as portas de sua casa. Assim que os vizinhos chegaram, ele percebeu a resistência nos olhares. Alguns eram amistosos, mas outros ainda pareciam entorpecidos pelo medo. Entre eles, seu Jorge, que observava tudo com um semblante cerrado. Depois de todos se acomodarem, Miguel respirou fundo e fez sua apresentação. Ele compartilhava os conhecimentos de Dona Lúcia. Falou sobre a possibilidade de cultivar a terra, sobre como a seca poderia ser superada, como a união da comunidade poderia transformar não apenas suas vidas, mas também suas esperanças. A tensão aumentava a cada palavra, mas ele via pequenos sinais de mudança no comportamento de alguns ouvintes. Quando terminou, Dona Lúcia se levantou, em meio a um silêncio pesado. Com seu jeito suave, ela começou a explicar as práticas que promoviam o renascimento da terra. Aqui e ali, alguns começaram a murmurar, mas pousaram os olhares em Dona Lúcia, movidos pela sua confiança. E então, na fração de um segundo, o silêncio foi quebrado por um grito. Uma mulher do fundo da sala à ponte, emocionada. "E se você não é quem diz ser, o que você está escondendo?" A pergunta pairou no ar como um trovão. Todos os olhos se voltaram para Dona Lúcia, que manteve a calma, mas um leve tremor na mão denunciava sua tensão. Miguel sentiu o coração acelerar. O que poderia sair daquela acusação? Ele precisava defender Dona Lúcia e ao mesmo tempo acalmar os ânimos. "Esperem!" Miguel gritou, quase implorando. "Dona Lúcia só chegou até nós para nos ajudar. Vamos nos dividir ainda mais por medo ou escolher confiar?" Seu Jorge fez um gesto sutil com a cabeça, mas o clima estava tenso. Miguel só podia esperar que a verdade estivesse do lado deles, que a fé na transformação fosse mais forte que a dúvida que agora pairava no município. E quando Dona Lúcia finalmente falou, suas palavras irromperam com força. "O verdadeiro milagre não está em mim, mas na confiança que podemos construir juntos. Há um segredo que preciso compartilhar. Um segredo que pode mudar tudo." Miguel sentiu seu coração parar por um momento. O que seria esse segredo? A resposta dela poderia ser a chave para um novo começo ou a ruína de tudo. A sala respirou um misto de expectativa e tensão. Miguel sentiu um frio na barriga, enquanto todos se acomodavam, os olhares fixados em Dona Lúcia. Ele podia ver a inquietação da mulher, mas também uma determinação silenciosa. Era como se ela estivesse prestes a abrir uma porta para um mundo que até então só existia em seus sonhos. O silêncio era palpável, e Miguel, por um breve momento, desejou que pudesse atravessar aquele espaço e colocar sua mão na dela, um gesto de apoio e coragem.
Este lugar, começou Dona Lúcia, com a voz suavemente firme, carrega segredos que ultrapassam gerações. Ela fez uma pausa, olhando nos olhos de cada um dos presentes. A terra, nossa terra, está cheia de histórias, de dor e vitória. Quando cheguei aqui, não era só uma estranha. Eu sou uma guardiã do que podemos transformar juntos. A mulher continuou, as palavras fluindo como um rio. O que eu quero revelar pode parecer fantasioso, mas é verdade. Há práticas antigas de cultivo que, se trabalhadas em conjunto, podem reverter a seca, trazer colheitas generosas e resgatar a esperança de todos nós. Os murmúrios começaram novamente, mas desta vez carregavam um ar de curiosidade. Miguel observou com cuidado, notando o semblante de alguns, como o de seu Jorge, que parecia refletir, e a mulher que fizera a acusação, agora com a expressão suavizada pela dúvida. Temos recursos a nosso alcance que foram esquecidos. Eu recebi a sabedoria de todos os que já vieram antes de nós, e agora cabe a nós aplicá-la. Isso não é apenas sobre mim, mas sobre a nossa colaboração e fé. Vou lhes mostrar tudo o que sei, mas precisamos confiar um no outro. Miguel respirou fundo ao perceber que a confiança era a chave que poderia abrir corações e mentes. Ele se levantou e, com a voz um pouco trêmula, disse: Eu acredito no que Dona Lúcia diz. A vida nos ensinou a lutar e resistir. E agora, temos a chance de fazer diferente. Vamos juntos, como comunidade. Um sussurro de esperança tomou conta da sala. E a atmosfera começou a mudar. Mas antes que alguém pudesse falar, a mulher que havia gritado levantou a mão novamente, relutante. E se não der certo? E se for apenas mais uma promessa vazia? Dona Lúcia a olhou com compaixão. E se der certo? O que temos a perder além de nosso medo? Temos o direito de sonhar, de experimentar. E mesmo que as coisas não saiam como esperamos, a união já será uma vitória. Miguel viu os rostos começaram a se iluminarem. Os olhos de Dona Lúcia brilhavam com uma paixão contagiante, e ele sentiu que a sala estava virando uma bolha de energia, como se todos estivessem se conectando. O medo ainda estava lá, mas lentamente começava a se dissipar. Essa é a hora de arriscar. Vamos plantar as sementes da esperança, e se der certo, vamos colher frutos que não imaginávamos ser possíveis, disse Miguel, sua voz agora mais forte e resoluta. Ele viu assentimentos pela primeira vez no rosto de seu Jorge. Uma onda de encorajamento fluiu pela sala, e Miguel percebeu que a dúvida ainda poderia ser superada. A reunião estava longe de terminar, mas a finalização daquela primeira conversa deixou um gosto amargo de transformação no ar. Havia uma nova energia que todos poderiam sentir, uma pequena revolução começando a brotar entre eles. Mas a noite ainda guardava muitos segredos. Dona Lúcia, você falou sobre práticas antigas. Que segredos você ainda não nos contou? Perguntou o velho receoso. Sua voz carregava um peso que podia ser sentido por todos. Miguel prendeu a respiração. O que mais poderia vir à tona? A revelação estava prestes a provocar mudanças ainda maiores. Seria isso o que a comunidade precisava para se unir ou o catalisador para o caos? A inquietação apertava seu peito. Uma nova pergunta pairava no ar. Qual milagre Dona Lúcia tinha a oferecer? E mais importante, eles estavam prontos para isso? A sala ficou em um silêncio quase sagrado. Miguel sentia o coração pulsar forte, como se o lugar, a atmosfera e as pessoas ao redor estivessem prontos para testemunhar algo extraordinário. Dona Lúcia endireitou os ombros e respirou fundo. A expressão em seu rosto misturava nervosismo e determinação, enquanto ela se preparava para compartilhar os ensinamentos que guardara por tanto tempo. Há muitos anos descobri uma prática que pode mudar tudo. Não é apenas um método de cultivo, mas um modo de ver e interagir com a natureza, começou a mulher, suas palavras impregnadas de uma força ancestral. Chamamos de a Arca da Vida. Ao plantar as sementes com intenção, com amor e respeito ao solo,
Nós não apenas garantimos colheitas abundantes, mas também reestabelecemos o equilíbrio da terra. Miguel sentiu uma onda de esperança. As palavras de Dona Lúcia ressoavam dentro dele, e ele sabia que não estava sozinho. Os olhares dos outros agora estavam fixos nela, a desconfiança lentamente se dissolvendo em curiosidade. Seu Jorge estreitou os olhos, claramente interessado, e a mulher que fizera a pergunta antes já não parecia tão cética. Em vez disso, uma centelha de expectativa iluminava seu rosto. A arca da vida não é só sobre o cultivo. É um caminho de resgate. Ela nos ensina a trabalhar juntos, a resgatar o que é precioso em cada um de nós e em nossa comunidade. Continuou Dona Lúcia, suas mãos gesticulando com a paixão que a envolve. Os rituais antigos que utilizamos vão além das técnicas de plantio. Eles nos conectam à terra, à água e entre nós. Como podemos fazer isso? A mulher rosnou um brilho de determinação nos olhos. Parecia que ela estava finalmente se entregando à ideia. Miguel viu a transformação no rosto dela, e outro sentimento tomou conta da sala. Havia um senso de pertencimento e um desejo genuíno de tentar. Vamos começar com as ervas, disse Dona Lúcia, seus olhos brilhando. Ervas que não são apenas ingredientes, mas também símbolos de resistência e esperança. Iremos reunir essas ervas, cada uma representando uma história, e plantar tudo junto. Precisamos que possamos compartilhar não só o que colhemos, mas também nossos sonhos, nossas alegrias e até nossas tristezas. Uma onda de murmúrios correu pela sala. Miguel sentiu o calor em seu peito aumentar, e uma leve empolgação começou a se espalhar. As propostas de Dona Lúcia estavam se concretizando diante de seus olhos, como um novo amanhecer. Eu quero ajudar. Miguel se ofereceu, sentindo a necessidade de se envolver. Podemos nos reunir no campo e começar logo? As trocas de ideias e esforços vão fazer tudo ficar mais forte. Um sorriso se abriu no rosto de Dona Lúcia. É isso que precisamos, Miguel. O que acontece aqui não é só uma tradição esquecida, mas um compromisso com o futuro. Havia um brilho em seus olhos, como se cada palavra fosse uma semente que ela plantava no coração daqueles presentes. O velho novamente pigarreou. Mas e se houver desafios que não conseguimos superar? E se a terra não responder como esperamos? Cada desafio pode ser uma oportunidade, respondeu Dona Lúcia com firmeza. Nós temos tudo o que precisamos para criar a mudança, e se falharmos, aprenderemos, e desta forma, fortaleceremos os nossos laços. As palavras da mulher ressoaram como uma música suave, elevando os ânimos. Miguel sentiu que algo maior estava em movimento, quase como uma onda silenciosa avançando. Ele olhou ao redor e viu rostos determinados, chispa de esperança pulsando em cada coração. Mas no fundo dele, uma inquietação persistia. O que mais poderia ser revelado? Que peso esses novíssimos compromissos trariam? E, principalmente, estavam todos prontos para enfrentar os desafios que viriam com a renovação? E assim, pelo vagar das horas, a sala se encheu de planos, mas um eco de dúvidas ainda permanecia no ar, como uma sombra sob a luz do sonho. Uma nova pergunta pairava, aguardando o momento certo para ser feita. Será que a Arca da Vida poderia, de fato, unir uma comunidade tão fragmentada? O dia seguinte chegou como uma promessa. A luz suave da manhã filtrava-se pelas janelas da pequena sala comunitária, criando um ambiente acolhedor e cheio de possibilidades. Miguel estava ansioso. Ele chegou antes de todos, sua árdua determinação pulsando como um tambor em seu peito. Dona Lúcia havia sugerido que começassem a preparar o terreno para o plantio das ervas, e imediatamente, Miguel se viu imerso nas tarefas. Ele imaginava produzir algo especial, algo que pudesse fazer toda a comunidade se unir de uma maneira que nunca haviam experimentado antes. Quando os outros começaram a chegar, a atmosfera se transformou. Rafael, o padeiro da vila, apareceu com um grande cesto de pães quentinhos, um gesto inesperado, mas que aquecia o coração.
Eu ouvi que vocês estão plantando a semente da esperança, disse ele, dividindo o pão fresco. E cada um deve comer para lembrar do alimento que a terra nos dá. As pessoas sorriam. Os aromas do pão misturavam-se com a brisa fresca, trazendo à tona lembranças de infância, de mesas fartas e risadas em família. Encostado na parede, Miguel observava tudo isso se desenrolar e um sorriso involuntário formou-se em seu rosto. Que jeito lindo de começar, Rafael! Apreciou a mulher que havia feito a pergunta a Dona Lúcia no dia anterior, agora visivelmente mais entusiasmada. As faces que antes se encontravam fechadas estavam agora iluminadas, e essa transformação era palpável. Enquanto o grupo se acomodava nas mesas e compartilhava pães e histórias, Miguel começou a perceber que não era apenas sobre as ervas que estavam prestes a plantar. Era um ato de querer fazer diferente, de unir as pessoas em torno de um propósito maior. Entre mordidas de pão e risadas, os laços estavam se formando. Dona Lúcia, observando a cena, fez uma pausa. Lembrem-se, gente, ao cuidarmos dessa terra, estaremos cuidando de nós mesmos e uns dos outros. Aqui não plantamos apenas ervas, mas também sonhos e esperanças coletivas. As palavras dela ressoaram no ar, como um eco que chamava cada um a entrar de cabeça naquele movimento. Miguel tomou coragem e se levantou. E se nós dividíssemos não só o que colhemos, mas também as histórias por trás de cada erva? As pessoas olharam para ele, curiosas. Podemos criar um diário do cultivo. Cada um pode escrever sobre suas experiências, suas lembranças. Vamos preservar tudo isso, tudo o que aprendemos juntos. O entusiasmo tomou conta da sala. As ideias foram surgindo, como sementes sendo plantadas uma a uma. O velho Jorge, que até então permanecera um tanto cético, agora parecia contemplativo. E se a gente reescrever a nossa história? Propôs ele com um sorriso tímido, fazendo todos rirem. Ao final do dia, enquanto o sol se punha e tingia o céu de laranja, Miguel sentiu uma onda de realização. Eles eram um grupo, um só coração pulsando com força. Mas a alegria de ali estar era acompanhada de um peso, um medo que surfava nas ondas da felicidade. E se tudo isso desmoronasse? E se o que estavam construindo não durasse? Era um dilema inquietante que ele não conseguia ignorar. Assim como aqueles pequenos brotos que estavam por vir, ele se perguntava: teriam suas raízes o suficiente para se estabelecer, para resistir a tempestades futuras? As esperanças flutuavam no ar, mas a incerteza também. Assim, um novo desafio se apresentava à visão coletiva. Como tornar essa união verdadeira e duradoura? A resposta parecia distante, mas a jornada acabara de começar. E, como um eco das inquietações, uma nova pergunta pairava sobre eles. Será que realmente estavam prontos para abraçar o que viria? Para enfrentar os desafios que com certeza surgiriam? Miguel acordou naquela manhã com um frio na barriga, uma mistura de empolgação e apreensão. O dia prometia ser intenso. Em seus pensamentos, os rostos daquelas pessoas que haviam encontrado um propósito se misturavam. Ele não poderia falhar com eles. Assim que chegou à sala comunitária, encontrou Dona Lúcia organizando algumas ferramentas. Bom dia, Miguel. Ela sorriu, e isso fez seu coração se aquecer. Pronto para o grande dia? Sim, mas... e se a gente não conseguir? E se alguém desistir no meio do caminho? A preocupação escapou de seus lábios antes que ele pudesse contê-la. Dona Lúcia olhou para ele com um olhar firme, mas gentil. Miguel, cada passo que damos juntos fortalece nossas raízes. O importante é a intenção. Vamos começar. Miguel respirou fundo e, mais uma vez, se lançou nos preparativos. Quando os outros começaram a chegar, a sala foi tomada por risadas e conversas animadas. No fundo, ele sentiu que algo maior começava a se formar. Cada palavra, cada gesto e sorrisos conectavam as pessoas, como se fossem fios de um novelo colorido. Nesse momento, Rafael apareceu com uma nova cesta de pães. E não era apenas um gesto de generosidade. Era um símbolo. Hoje, não só vamos plantar,
mas também ensinar a plantar o que é importante: união, amizade e amor. Que tal começarmos com um pouco de pão para nos fortalecer? Ele propôs. Os pães eram mais que um alimento. Eram um convite para aquele momento. Cada um pegou um pedaço e, enquanto mordiam, sorriam uns para os outros, compartilhando não só o alimento, mas experiências e sonhos. Essa conexão sentida ali foi como uma força poderosa correndo pelas veias de todos. Miguel, você já pensou em como vamos cuidar das ervas? Perguntou a mulher que havia feito a pergunta a Dona Lúcia há alguns dias. Sim, e eu pensei que nós poderíamos fazer isso juntos. Miguel respondeu, tentando esconder a insegurança. Podemos revezar as responsabilidades. Cada um pode trazer suas habilidades, e juntos seremos mais fortes. As ideias começaram a fluir, e muitos se animaram com a perspectiva de compartilhar conhecimentos. A energia na sala estava elétrica, mas Miguel ainda sentia aquele peso no coração. A dúvida permanecia como um sussurro persistente em sua mente. Enquanto todos discutiam os planos e riam, Miguel se afastou um pouco e começou a observar. O velho Jorge conversava animadamente com uma jovem que sempre parecia tímida. Ele agora a incentivava a contar uma história, e ela, com o rosto iluminado, começou a compartilhar memórias de sua avó, que cultivava ervas em casa e dizia sempre que cada erva tinha uma história e um propósito. A emoção era palpável, e isso trouxe um novo brilho aos olhos de Miguel. É isso, ele pensou. As ervas representavam sonhos, memórias, cada uma com seu significado e sua importância. Mas e se, assim como Jorge e a jovem mostraram, eles também contassem as histórias sobre suas vidas? Isso poderia construir um laço ainda mais forte. Miguel decidiu que precisava fazer algo diferente. Levantou-se mais uma vez, então a sala fez silêncio. E se além das ervas nós plantássemos nossas histórias em cada semente? Isso seria um testamento do que somos e quem queremos ser juntos. A sala foi tomada por murmúrios de esperança e expectativa, mas Miguel sentiu que precisava ir além. Era preciso ir mais a fundo, estimular cada um a transformar a semente em algo que desafiava as intempéries de suas vidas. Ele percebeu que a maior transformação começava dentro de cada um. Mas antes que a alegria e a emoção tivessem tempo de se acomodar, um barulho vindo de fora chamou sua atenção. Era uma buzina alta e ansiosa, que interrompeu aquele momento mágico. Miguel olhou pela janela, e seu coração disparou. Um caminhão estava parado na entrada da sala comunidade, e no fundo ele viu um rosto familiar. Quem estaria chegando? O que aquele visitante inesperado traria contigo? Miguel sentiu a respiração prender na garganta. O caminhão parado fazia um barulho ensurdecedor, mas o que mais o preocupava era o rosto familiar que via através do vidro embaçado. Era seu irmão, Tiago, que não aparecia há meses, e por mais que Miguel desejasse que ele estivesse ali para apoiá-lo, tinha certeza de que a presença dele mais trazia perguntas do que certezas. Alguém conhece esse caminhão? Perguntou Dona Lúcia, quebrando o silêncio que se formou na sala. Todos os olhares se voltaram para Miguel, como se houvesse uma expectativa silenciosa. Ele sentiu o peso dos olhares, mas a curiosidade o empurrou a ir até a porta. Conforme se aproximava da entrada, as memórias começaram a flodar sua mente. Ele e Tiago haviam compartilhado tantas aventuras na infância e também disputas. Correrias pelo bairro e as tentativas de cultivar um pequeno quintal em casa. Mas com o tempo, suas vidas foram se distanciando. Tiago se entregou ao trabalho, enquanto Miguel buscava um propósito mais profundo. Agora, ali estava ele, parado em frente ao caminhão, uma ponte entre dois mundos que pareciam ter se desconectado. Quando Miguel abriu a porta, o sol iluminou o rosto de Tiago, revelando olheiras e um semblante marcado pela vida. Oi, mano. Desculpe a surpresa, disse ele, tentando forçar um sorriso que não era muito convincente. Estava na região e pensei em dar uma passada. Miguel não sabia o que sentir. A alegria de vê-lo misturava-se à desconfiança.
Você não diz que vem para cá há meses. O que traz você aqui agora? Trouxe alguns mantimentos e, bem, pensei que poderia ajudar de alguma maneira. Ele apontou para as caixas no caminhão. O entusiasmo ingênuo que dominara a sala parecia dar lugar a uma tensão palpável. Enquanto Tiago descarregava as caixas, Miguel percebeu que a sala começava a se animar novamente. As pessoas se juntavam em torno do caminhão, interessadas nos alimentos. Mas para Miguel, cada caixa era uma porta para o passado, um eco de momentos que queriam ser resgatados. Precisamos conversar, Miguel disse, sem desviar o olhar do irmão. Tiago parou e assentiu, mas o sorriso alheio logo desapareceu ao ver a seriedade do olhar de Miguel. O que eles precisavam discutir? O que poderia ser dito que não tivesse sido dito antes? Com o caminhão vazio, as coisas ao redor flutuavam em um misto de emoção e prática. Os membros da comunidade começaram a se organizar novamente para o plantio, animados com tudo o que poderia ser plantado, esperando que florescesse. Mas ao mesmo tempo, Miguel se perguntava se ele conseguiria ser a ponte entre seu irmão e a vida que estava construindo. Enquanto Tiago falava com os outros, Miguel o observava de longe. Um turbilhão de sentimentos o invadia. Ele queria entender por que a presença dele o deixava tão confuso. A verdade é que não era só Tiago. Era tudo. O passado, as expectativas, o presente. A sala ainda vibrava com esperança e conexão, mas Miguel sabia que algo precisava ser resolvido entre os dois. Tiago, sempre tão confiante e firme, agora parecia hesitante, e isso deixava Miguel inquieto. Finalmente, quando as atividades começaram a dar lugar ao cotidiano da comunidade, o momento de conversa surgiu. Miguel puxou Tiago para um canto, longe dos olhares curiosos. Miguel, começou Tiago. Cale-se, por favor. O que está acontecendo? Você sumiu por tanto tempo e aparece aqui como se tudo estivesse normal. A voz de Miguel era firme, mas seu coração batia acelerado. O que Tiago iria dizer poderia mudar tudo novamente. E nesse momento, Miguel sentiu que o futuro podia se iluminar ou se fechar, dependendo da resposta. Eu tenho uma coisa para te contar, disse Tiago, a voz falhando com um misto de insegurança e revelação, enquanto Miguel prendia a respiração, aguardando, ansioso, o que viria a seguir. Eu tenho uma coisa para te contar. O olhar de Tiago se perdia em algum lugar distante, como se tentasse processar palavras que o deixavam nervoso. Miguel sentiu um frio na barriga, uma expectativa misturada a um receio que não sabia explicar. Fala logo, Tiago. Não estamos aqui para vagar, temos um assunto sério. Miguel insistiu, segurando-se nas próprias mãos para não mudar de ideia e se afastar. Ele não queria mais prazos ou promessas vazias. Eu estava em dificuldades. Mais do que você pode imaginar. Fiquei afastado por causa de problemas com o dinheiro, disse Tiago, os olhos fixos no chão como se procurasse as palavras perdidas entre as tábuas do piso. Miguel queria sentir pena, mas a mágoa e o abandono o imobilizavam. Dificuldades? Isso é tudo o que você tem a dizer? E quanto a mim? E quanto à nossa família? Por que você não ligou? Por que não pediu ajuda? Miguel respondeu, incapaz de esconder a mágoa. As lembranças dos dias em que esperou por Tiago, sempre com a esperança de que ele voltasse, agora eram como facadas afiadas. Eu não queria te preocupar mais. Já bastava o que você estava passando. Você sempre foi o forte da família, Tiago murmurou, a voz tão baixa que quase se perdeu na agitação do ambiente. Aquilo irritava ainda mais Miguel. A ideia de ser sempre o forte soava como um fardo que, por muito tempo, não sabia como lidar. Eu não sou forte o suficiente para enfrentar sua ausência. Você acha que isso não me machucou? Você não sabe como é difícil lidar com o silêncio, saber que um irmão que cresceu ao meu lado se afastou sem explicação alguma. Miguel explodiu. Ele se permitiu sentir toda a dor acumulada e, ao fazer isso, um peso parecia ser aliviado. Tiago olhou para Miguel com um semblante perplexo. As palavras de Miguel penetraram como lâminas.
Eu sei que errei, e não tenho desculpas. Só teve um momento em que eu pensei que ia conseguir resolver tudo sozinho. Mas eu não consegui, confessou, o rosto desmoronando em uma expressão de fracasso. Miguel sentiu um misto de raiva e compaixão. Era como se a vida de Tiago estivesse se despedaçando bem ali, na sua frente. Mas ele não podia deixar isso deslizar mais uma vez. E agora? O que você tem a oferecer? O que pode fazer para mudar essa situação? A insegurança tomou conta de Tiago novamente e ele hesitou. Mas então seu olhar se fixou severo em Miguel. Tem uma coisa. Eu não só trouxe alimentos. Eu consegui mudar algumas coisas na minha vida e sim, eu quero consertar essa relação. Precisamos dos dois juntos, e essa é a primeira coisa que eu quero fazer. A expressão de Tiago mudava, de culpa para determinação. Miguel percebeu que o irmão estava tentando se reconstruir, mas ainda não entendia como encaixar isso na sua própria história. E se eu não conseguir confiar em você de novo? Miguel questionou, a dúvida dançando entre eles como uma sombra. Então me dê uma chance. Um dia de cada vez, Miguel. Eu não estou pedindo para ser o guri que você conhecia, mas estou aqui e quero ser seu irmão de novo. Tiago respondeu, sua voz agora mais firme. Miguel se viu entre a escolha de acreditar ou recuar novamente, o que poderia significar mais feridas. Mas havia algo na sinceridade de Tiago que o fazia querer se abrir, mesmo que fosse uma fissura pequena. Então decidiu dar o primeiro passo, mas também sabia que as cicatrizes deixadas pela ausência de Tiago não se apagariam facilmente. Uma chance? Começamos por aqui e agora, Miguel disse, com um misto de esperança e hesitação. Precisava de um milagre, e quem diria que a aparição de Tiago poderia ser o primeiro passo nessa direção? No entanto, uma sombra de incerteza ainda pairava sobre eles, e a real batalha estava para começar. O que seria preciso para reconstruir o que fora quebrado? E se a verdade sobre o que realmente aconteceu na ausência de Tiago fosse mais devastadora do que imaginavam? O que ainda estava por vir, além daquela conversa carregada de promessas? Miguel olhava nos olhos de Tiago, seu coração um turbilhão de emoções. O reencontro com seu irmão não trazia apenas memórias dolorosas, mas algo que estava se formando, uma nova oportunidade. Ele precisava acreditar que poderiam superar o passado. Então vamos fazer isso, disse Miguel. Precisamos ser honestos, devemos reconstruir a confiança. Tiago acenou agradecido. Sim, vamos. Não só entre nós, mas também com a comunidade. Eu quero ajudar verdadeiramente. Com isso a conversa mudou. Miguel trouxe Tiago para o meio da sala, onde todos animados discutiam as próximas etapas do plantio e a conexão que estavam criando com Dona Lúcia. Gente, esse é meu irmão Tiago. Ele está aqui para ajudar. Miguel apresentou esperando a aceitação da comunidade. A princípio, alguns rostos se reviraram em desconfiança, mas Dona Lúcia deu um passo à frente. Toda ajuda é bem-vinda. O importante é que estamos juntos nessa jornada. As palavras dela começaram a derreter a gélida recepção. Tiago, percebendo a necessidade de inclusão, começou a se movimentar, ajudando a distribuir pão e alimento entre os presentes. Eu trouxe isso também para todos vocês, disse ele, indicando o caminhão vazio agora preenchido com sacos de alimentos. E quero me envolver neste projeto, seja no plantio, nas histórias, ou no que mais vocês precisarem. A sinceridade em sua voz era palpável. Enquanto o dia avançava, Miguel observou seus vizinhos começarem a se abrir. Comentários de apoio surgiram, e lentamente, um novo selo de aceitação foi estabelecido. Tiago contava histórias de sua vida na cidade em meio a risadas e gestos amigos, e aos poucos, o clima de desconfiança evaporava. A energia da comunidade mudava, e Miguel sentia seu coração se aquecer. Estavam realmente começando a se unir. Com o sol se pondo, Miguel levantou-se, tomado pela emoção. Estamos aqui não apenas para plantar ervas ou cultivar o solo.
Estamos plantando laços, histórias e a fé de que juntos somos mais fortes. Ouvindo isso, Dona Lúcia, com um brilho nos olhos, interveio. E o mais importante é que cada um tem uma história para contar. Nossas vivências são como essas ervas que perderam suas cores e agora retornam a brilhar. A empolgação crescia e os rostos se iluminavam com novas possibilidades. Após a reunião, mesmo com a semente do otimismo plantada, Miguel e Tiago ainda tinham muito a resolver entre os irmãos. Tinham um caminho longo pela frente, mas a nova missão coletiva os unia. Numa pausa, longe do agito, Miguel se virou para Tiago. Agradeço por ter voltado, mas e se você precisar de mim? E se os desafios forem grandes demais? Precisamos enfrentar cada um deles juntos, um passo de cada vez. Esse tempo longe me fez perceber o que realmente importa. E eu não vou decepcioná-lo de novo, respondeu Tiago, com uma determinação renovada. Miguel respirou fundo. Ele desejava acreditar nas palavras do irmão. E, pela primeira vez em muito tempo, viu uma pequena luz brilhar. Eles não eram apenas irmãos, mas também eram parceiros nessa jornada incerta. Uma nova esperança começou a emergir. No dia seguinte, o trabalho começou com os primeiros plantios. Miguel sentiu o solo entre os dedos. Cada semente representava um sonho. Cada cuidado, um elo de união. O grupo discutia e se ajudava, e uma atmosfera de empatia se espalhava. Tiago estava ao lado de Miguel, oferecendo apoio e colocando as mãos na lama. Uma ação simples, mas profundamente simbólica. As semanas se passaram, e a terra começou a responder. As ervas germinavam, e com cada broto crescia a confiança na comunidade. As reuniões se tornaram regulares, e os laços formados eram mais fortes que qualquer desconfiança anterior. Miguel sentia a transformação não apenas na terra, mas também nos corações ao seu redor. Um dia, enquanto caminhava pelo campo, Miguel avistou Dona Lúcia. Ela o esperava com um sorriso. Você conseguiu, Miguel. Olhe para o que vocês construíram juntos. Miguel analisou os campos verdes que se estendiam à sua frente, e seu coração se encheu de gratidão. Ainda temos muito a fazer, mas agora estamos juntos. Dona Lúcia assentiu. Muitas vezes a verdadeira magia está nas novas alianças, não apenas nas antigas tradições. O que tiveram era importante, mas o que criaram agora é ainda mais forte. E assim, certos de que o passado poderia ser um professor, e não um peso, Miguel, Tiago e a comunidade seguiram em frente, prontos para cultivar não só a terra, mas uma nova vida repleta de esperança, amor e união. Com lágrimas de felicidade, Miguel olhou para cada rosto ao seu redor. Era um novo começo, e ao perceber o que haviam conquistado juntos, uma certeza o invadiu. Este era o caminho que eles escolhiam seguir. Um caminho de luz, de risos, de superações. Agora é a sua vez. Não deixe de inscrever-se imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e teorias sobre o final desta história. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Você precisa mostrar seu apoio e fazer parte dessa comunidade incrível.